Olá, graça e paz, que Deus te abençoe. Hoje quero compartilhar uma palavra no seu coração em 2 Crônicas, capítulo de número 11. 2 Crônicas, capítulo de número 11. Amém? Já pegou a sua Bíblia? Então vamos para o versículo de número 13. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores da sua cidade e as suas possessões e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizera. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Amém? A palavra que quero compartilhar contigo nesta manhã e que me chama a atenção, primeiro tem alguns pontos principais. Deus proíbe a guerra contra irmãos, porque Roboão queria levantar um exército para guerrear contra Jeroboão, para reaver as 10 tribos, mas Deus impediu que isso acontecesse. Então Roboão investe no seu reino, ele edifica cidades, ele investe então na estrutura no reino de Judá e recebe sacerdotes e os levitas que estavam esparramados por todas as tribos de Israel. A mensagem que eu tiro desse texto aqui, que apesar da usurpação de Jeroboão em dividir o reino, porque ele usurpou o trono, ele dividiu o reino de Israel em 2, reino do norte e reino do sul. E ele ficou com o reino do norte, ele ficou com 10 tribos. Então ele assumiu essa liderança. Ele esperou Salomão morrer, ele era empregado de Salomão, ele espera Salomão morrer, estava na terra do Egito. Então ele volta, levanta ali então uma liderança, uma rebelião e toma essas 10 tribos, ele se torna o líder delas. Deus envia um homem de Deus na vida de Roboão, que ficou em Judá, que era o trono legítimo, para não levantar uma guerra contra irmãos. Amados, nos dias de hoje a gente vê uma guerra acontecendo, não é verdade? Pastor falando mal de pastor, irmão falando mal de pastor, pastor falando mal de irmão, umas brigas desnecessárias no reino de Deus. Nós precisamos estar em unidade, isso sim. Nessa crise toda, às vezes eu vejo que tem pessoas torcendo, aplaudindo para que uma igreja feche. Quando você torce para que uma igreja feche, você está torcendo para que vidas sejam destruídas, porque tem famílias que estão vivendo naquele lugar. Talvez você não saiba disso, Então, infelizmente, ainda temos pessoas assim, que elas querem promover a guerra. Elas querem falar mal, elas querem condenar, elas querem criticar, mas não fazem absolutamente nada no reino de Deus. E Deus então impede essa guerra entre os irmãos. Então, ou seja, não devemos travar guerra contra os irmãos. A nossa luta é contra principados, contra forças que agem nesse mundo tenebroso. Não é contra o meu irmão. Eu devo estar lutando contra as hostes da maldade. E continuando aqui, o templo que Salomão construiu ficou em Jerusalém. Jerusalém era a capital de Judá, ou seja, reino do sul. Agora, amados, veja bem, então Jerusalém era o centro, era a capital da adoração. E agora então os sacerdotes e levitas que estavam espalhados por todas as tribos, foram expulsos do reino do norte e tiveram que vir para Jerusalém. Por quê? Jeroboão, quando tomou posse, não continuou servindo Deus. Pelo contrário, levantou um bezerro de ouro e começou a nomear sacerdotes para ministrarem diante daquele bezerro de ouro. O que me chama a atenção é que todo rebelde, ele carrega dentro de si uma sombra do Egito. É verdade, por quê? Porque nós vimos essa questão de bezerros de ouro, a adoração no Egito.
E também lá no deserto, quando Moisés estava no monte e o povo julgava que estava demorando. Então a primeira atitude dele depois da rebelião é levantar um bezerro de ouro. Então todo rebelde, ele carrega uma sombra, ele ainda tem resíduos no seu coração da terra no Egito. Verdadeiramente o seu coração nunca se converteu e ele nunca se rendeu ao Senhor. Então, amados, aprendo muito nesse texto, né, que o rebelde, na verdade, ele sempre está em busca do poder. Quer, né, resolver a situação com o rebelde? Dê poder na mão dele. Se você dá poder na mão dele, ele vai te achar o melhor cara do mundo. Se você entregar poder na mão dele, né, igual muitas igrejas, vou dar um cargo para ele, ele vai ser o seu amigo. Mas se você tirar o cargo dele, ele vai falar mal de você. Não é assim? Então, amados, a rebelião, ela nunca constrói, a rebelião, ela só destrói. E interessante que o reino do norte, né, o reino de Jeroboão, que ele inaugurou, nunca se firmou na presença de Deus, nunca se firmou na presença de Deus. Os piores reis de Israel estavam no reino do norte. Só para você ter uma ideia, sabe quem estava lá no reino do norte, que surge na história? É isso. Ela mesma, a Jezabel, junto com Acabe. Surge onde? Reino do Norte. E outros reis terríveis passaram por aquela terra. Não conseguiram permanecer na presença do Senhor. Então, amados, toda rebelião, né, as pessoas que promovem, que participam desses movimentos, nunca são constantes, nunca são intensos na presença do Senhor. Pelo contrário, a língua é como uma navalha. Então que Deus te abençoe e tenha um bom dia.